Boa noite a todos, namastê. Estamos aqui novamente, seguindo aquela linha, né, do poder mental, do autoconhecimento. Nós vamos hoje falar sobre o maior segredo da Terra. Né? Lógico que é uma metáfora isso, em se tratando do maior segredo da Terra, nós vamos explorar os mistérios que envolvem a existência do homem. E existe um segredo porque disso acontece, né? Esse é um assunto que tem cativado muitas pessoas desde o tempo da antiguidade, né? Os filósofos eles vivem em busca do conhecimento que envolve, né, toda a criação, que envolve todo o planeta Terra. Então, existe um mistério que envolve todo o planeta Terra e que as pessoas vão em busca, né, para descobrir, né, e a mente humana, ela delira sobre essas coisas aí, então tem muitas pessoas que inventam isso, inventam aquilo, e buscam um determinado assunto, uma escavação lá apareceu uma coisa, ele já vem e traz, né, naquela euforia, né, para realmente ter em mãos algo que justifique o porquê de nós estarmos aqui na condição de ser humano encarnado. E essa busca, né, tem sido uma jornada constante, né, e impulsiona a curiosidade, né, a exploração da intelectualidade. O ser humano ele precisa, sim, de um impulso para ele dar um up na sua vida, para ele dar um segmento, um prosseguimento naquilo que ele busca, né? No entanto, esse segredo ele depende da perspectiva e do conhecimento de cada indivíduo, né? Porque o conhecimento do poder da mente a que a gente se refere, né, é buscar dentro de si. Você pode usar mecanismos, você pode usar várias ferramentas aí, disponibilizado pela ciência, disponibilizado na área mística, do misticismo, né, sobre o cosmos, sobre essas várias situações que foram criadas atualmente, para você buscar dentro de si, né, processar uma expansão, né, da sua mente, né, para você encontrar a natureza da sua realidade. Todos os filósofos, né, eles antigos, eles estão tentando entender o que é a realidade. A realidade, para eles, seria a realidade do cosmos. Como que se processa tudo isso, né? Como que o cosmos funciona, né? Como que a natureza, esse processo, como ele acontece realmente, como ele aconteceu, qual a influência que tem sobre o ser humano e por que nós estamos aqui. E a mente humana, ela é uma caixinha de surpresas, né? Porque o que eu descubro dentro de mim, dentro da minha mente, nunca vai ser igual ao que outra pessoa descobriu, e assim por diante. O que você que está me ouvindo, você veio a descobrir, não é igual ao que você descobriu lá atrás. Cada um tem que fazer a sua trilha mística, né? Como vários vídeos aí que existem no meu canal, Maria Isilda Rodolfo, vocês podem irem lá depois e assistirem, vocês verão como que se processa uma trilha mística para você, de repente, chegar à conclusão de quem é Deus, como aconteceram todas as coisas, como as coisas realmente, como você se processa dentro do cosmos, né? Existe uma trilha que você deve seguir para você acessar o seu subconsciente, para você ter o entendimento necessário para todas essas coisas. A física quântica, ela revela um mundo de fenômenos, revelou, né, e continua revelando, um mundo de fenômenos estranhos, surpreendentes. E, a partir disso, começaram-se as buscas, né? Einstein, com a teoria da relatividade, né, ele propõe uma nova visão do cosmos, onde o tempo e o espaço estão entrelaçados,
né, de maneiras complexas e fascinantes. E o segredo da Terra, ele pode ser visto como uma forma pessoal e coletiva, né? Seria assim, em direção a um conhecimento, à sabedoria. E o interessante, né, que isso seja também através de uma exploração científica dos mistérios, né, ou da busca pela verdade interior de cada um. A ciência, ela já vem provando muitas coisas que tempos atrás não era do conhecimento das pessoas e que hoje nós já temos esse conhecimento. O importante é que poucas pessoas sabem disso, porque as pessoas, elas se limitam ao conhecimento dado pela religião, por uma igreja, né? E daí ele fica limitado, porque a religião ela não mistura a ciência. Aliás, elas se separaram há muito tempo, a ciência com a religião se separaram. Então, não existe aquela conexão, né? Então, muito poucas pessoas elas têm conhecimento disso. Somente aquelas que vão buscar realmente na ciência é que encontram os dados para fazer a sua pesquisa interior e para chegar a uma conclusão mediante os olhos da ciência, né? E enquanto nós continuamos essa jornada aí, se perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, como começou a religião, qual foi o primeiro homem que surgiu na Terra, quem fez o homem, como que aconteceu, tudo isso, nós estamos fazendo uma jornada. E enquanto nós estamos nessa jornada da nossa vida, o tempo vai passando, né? E nós vamos descobrindo o verdadeiro segredo, que é o qual? É do homem pensando em coisas inteligentes, em coisas necessárias para o seu crescimento mental e espiritual. É o homem encontrando motivos para ele entender certas situações que ele presencia no dia a dia. A Terra e o segredo de tudo isso, né? Nós temos muito pouco segredo a respeito dos planetas, a respeito dos astros, a respeito das galáxias, né? Já está bem avançado, apesar de que existe ainda trilhões e trilhões de galáxias a ser explorada em todo o universo. O universo não é somente a nossa galáxia que existe, existem muitas delas. Então, de repente, né, quando alguém fala, eu entrei em contato com um extraterrestre, os Arctúrios, os Greys, os reptilianos, né, as pessoas ficam todas preocupadas, né, porque para elas aquilo ainda muitos não têm a consciência daquilo. Quem frequenta uma igreja, quem tem uma religião, ele nem aceita isso. Ele acha que isso aí é coisa do demônio, do Satanás, não é permitido pela igreja, né? E, enquanto isso, essas pessoas vão ficando paralisadas naquele restrito, naquele conhecimento fornecido pelas escrituras que foram escritas há 3.000 anos atrás para aquele povo lá. Porque a história, ela continuou, a história, ela não para, ela continua, houve evolução, né? Tanto é que os povos da Suméria, eles não existem mais. Existem outros povos que herdaram a mesma língua, que herdaram os mesmos costumes do povo da Suméria, mas eles evoluíram, né? Naquele tempo fizeram a roda, né? Hoje, olha, uma roda para puxar uma carroça, olha hoje os tipos de carros que nós temos. Como evoluiu essa roda de lá para cá. Né? Então, a mente humana ela também evoluiu nesse sentido. Eu, como espiritualista e como mística, eu busco muito no misticismo para eu entender as coisas, porque eu me encaixo bem nisso, eu consegui desenvolver algumas capacidades que me auxiliam, né, que é o caso de mediunidade, a meditação, você fazer uma yoga, né, você seguir, né, os ensinamentos de um mestre para você encontrar o seu entendimento, né, de determinada situação. Então, você dispõe dessas ferramentas, mas eu tive que buscar no místico, porque a ciência somente ela não me propõe isso. Né? Eu fiz a trilha mística, eu achei um livro, né, esse livro aqui,
que eu já mostrei ele lá na primeira live que eu fiz, e por que eu estava abrindo esse canal, né? Então, ele dá o seguinte para você estar seguindo, né? E para você estar se deparando com todas essas coisas que não são segredos. Não existe segredo que não seja revelado. Não existe, principalmente quando se trata da natureza, do universo. Né? Os segredos, todos eles podem ser revelados a qualquer instante. Por isso que eles ficam, como se diz, proibindo certas coisas, né? Orientando adeptos para que não siga tal doutrina, porque vai levá-lo lá no conhecimento de alguma coisa que pode até não ser verdade, mas aquilo ele vai colocar uma sementinha na cabeça daquela pessoa e ela vai ficar matutando, ela vai ficar pensando, e dentro dela vai sair aquela essência do qual entendimento que ela tem, e ela possa vir e trazer à tona, como eu estou fazendo aqui, dando a minha opinião do que eu acho disso tudo. Né? E qual é o problema mais difícil, né, que o homem comum ele passa aqui na Terra, né? O homem no sentido geral. O homem hoje ele vive como um pêndulo, né? Se de repente ele está lá no seu trabalho, ele recebe aumento de salário, né? Ele fica feliz da vida aquele dia, sai beber com os amigos, comemora, né? Está feliz. De repente aquele que arrumou uma namorada nova, ele está mais feliz ainda, né? A mulher que o seu amor, o ser de luz lá apareceu, voltou, retornou, né, para a vida dela, ficou tudo feliz naquele momento. Então, mas isso oscila, porque o homem ainda não encontrou a capacidade de como ele lidar com as suas emoções. O segredo de você ir em busca, né, das suas potencialidades é você se entender e saber trabalhar essas emoções diante de você, para que você não se choque com determinados assuntos que venham assim, de repente, como a mídia faz. A mídia ela joga os assuntos assim, de repente, se de amanhã depois descobrir alguma coisa lá que diz respeito à humanidade, simplesmente vai aparecer em tudo quanto é rede social, dizendo que numa escavação tal foi encontrado lá pergaminhos, encontrado placas, isso, aquilo, e pronto. Então forma aquele alvoroço, mas ela não vai no fundo da questão, como isso deve ser processado dentro da mente humana para ele entender. Porque, de repente, ele vai ter que desfazer, vai ter que desmanchar tudo que ele já tem acumulado na sua mente a respeito do assunto referente àquilo, para ele se reprogramar novamente. Então, quando ele busca os conhecimentos através da trilha mística, ele já vai se programando, ele aprende a desprogramar a sua mente, ele aprende a trabalhar com o seu ego, ele aprende a dominar suas emoções, e quando, de repente, num dia ele tem um aumento de salário, ele não vai ficar eufórico, ele vai até ficar feliz, né? Porque nessa época, com o salário que nós estamos tendo, né, tudo tão caro, e as pessoas cada vez mais perdendo o poder aquisitivo, ele ia ficar feliz da vida, mas, ao mesmo tempo, ele iria ter em mente que aquilo é passageiro, que aquela emoção que ele está sentindo, aquela felicidade, daquele aumento que ele teve, é algo passageiro, que amanhã ele vai dormir e amanhã a situação é outra, a vida vai apresentar a ele outras coisas que ele vai ter que encarar. Então, qual vai ser a posição dele diante disso? Quando você busca pelo entendimento das coisas, pelo autoconhecimento, você mudar o seu interior, você se desprogramar, né? Porque tudo isso está morto dentro de nós. Nós estamos vivendo uma programação que nos impuseram. Nós não estamos vivendo o que o nosso interior ele diz que nós temos que viver para que a nossa alma seja feliz, para acalmar a nossa alma, para acalmar nossos pensamentos. Nós estamos vivendo coisas programadas,
coisas escritas e impostas à humanidade para que ela siga aquele parâmetro, para que ela não busque nada além do que aquilo, para que ela não deixe de ser dominada. Porque quando o ser humano ele busca pelo autoconhecimento, né, ele busca pelo entendimento das coisas, ele jamais ele vai ser dominado por quem quer que seja, porque ele vai ter a sua opinião. Né? Ele vai dizer a sua opinião, ele vai saber o que ele deve fazer na hora certa. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Que o segredo da Terra nada mais é do que o ser humano aprender a controlar suas emoções. E quando ele busca, né, uma força superior, através da fé, através do misticismo, isso se torna mais leve, se torna mais entendível, né? Facilita as coisas para ele. É importante que cada um tenha em mente que a busca por um ser superior que orienta você, né, é imprescindível. Por quê? Porque é a força que você precisa para você seguir em frente. É a força que você precisa para se fortalecer como em espírito, em consciência, para você ter excelentes revelações. Boa noite. Namastê.